Você sabe que toda quinta-feira a gente tem o nosso fórum religioso. E o que é muito prazeroso pra gente é que a gente pode conhecer um pouco mais cada religião. Coisa que dificilmente a gente teria essa oportunidade. Então hoje a gente vai conversar com o Bispo Leandro da Igreja Renascer. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Apresentar também o Pai Toninho de Xangô, Babalorixá. Muito bem-vindo. Olá, Kátia. Muito prazer estar Prazer aqui é nosso, com você viu? mais uma vez. Mais uma né? vez. Fazia tempo que você não vinha. Faz uns 2 anos. Uns 2 anos mais ou menos, mas bem-vindo. E agora a Mayuzi Ramos, que é budista leiga, muito bem-vinda também, viu? É um prazer ter você aqui. Hoje vamos falar no nosso fórum religioso sobre o pecado. Fizemos um pequeno resumo, vamos ver? Olha lá. Já que todas as religiões propõem um caminho certo para se seguir, automaticamente a maioria delas também propõe o que é errado de se fazer, ou seja, o pecado. O fiel deve agir de acordo com as crenças da sua religião para assegurar uma vida livre do mal e, assim, garantir a salvação da própria alma. A ideia de punição em uma existência seguinte a esta vida, muitas vezes, faz com que o praticante haja por medo e não por realmente acreditar que está pecando. É por isso que algumas religiões trabalham com o conceito de livre-arbítrio, no qual o fiel não é obrigado a seguir regras, mas deve estar consciente das consequências das suas escolhas. Vocês acreditam em pecado, nos 7 pecados capitais, quer dizer, a vaidade, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, a gula e luxúria? Eu acredito que sim. Acredita no 7? Acredito que sim. Por quê? Essa coisa do pecado é muito relativo, Kátia, né? Eu acho que pecado é passar fome, pecado é ter miséria, pecado é morar debaixo da ponte, pecado é você faltar com respeito ao próximo. Você tem várias formas de pecado. E eu acho que esse pecado, no caso da Igreja Católica, né? A gente não está aqui para debater a religião, mas sim para falar sobre o pecado. A Igreja Católica tem esses 7 pecados capitais que eu acho louvável, porque se não existisse isso, se não fosse isso escrito hoje, como na Bíblia, ou coisa assim parecida, a humanidade estaria muito mais, né? Muito mais ansiosa, muito mais atrevida e faria coisas sem pensar. Quer dizer, você acha que esses 7 pecados capitais, eles são importantes à medida que fazem a gente repensar nas nossas atitudes, né? Exatamente. Não de uma forma de assim, Não. Deus vai me punir porque eu agora fui... Não. E na verdade, assim, Kátia, segundo a palavra de Deus, pecado é tudo aquilo que o homem comete que desagrada a Deus. Ou a lei de Deus, ou aquilo que Deus deixou na palavra dele. Então, a palavra pecado significa errar o alvo. Então, o que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu um alvo para o homem, ou seja, a sua vontade, ou expressa na Bíblia, ou naquilo que o próprio Espírito Santo de Deus, que habita no homem que tem Cristo, naquilo que o Espírito Santo nos orienta, porque João 16 fala que o Espírito Santo, ele te convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, aquilo que você comete e que te desvia desse alvo, desse caminho que é chegar a Deus. O Espírito Santo, ele te dá um incômodo, porque Paulo fala que a paz de Cristo, ela é o árbitro do nosso coração. Então esse incômodo gerado, você passa a entender que você está errando, indo contra a vontade de Deus. E como você colocou, não no sentido de punição, mas no sentido de não querer colher algo ruim para a minha própria vida. Um alerta, né? De um alerta e de não ferir ao próprio Deus que eu amo. Mas eu acho assim, Cátia, eu acho que a religião, ela está inserida nisso tudo, mas eu acho que essa coisa do pecado é uma coisa, como se diz, a Bíblia, está na Bíblia. Eu sou uma pessoa muito radical, sabe? Eu não radical em qual sentido? Eu não acredito na Bíblia. Você não acredita na Bíblia? Não. Eu admito ela, mas não acredito nela. Não, como que você admite, mas não acredita? Exatamente. Eu admito porque se não fosse a Bíblia, a humanidade seria muito pior do que o que está acontecendo. Se a gente está reclamando que a humanidade não está das melhores, poderia estar bem pior ainda. Pior ainda, por quê? Porque na Bíblia diz que é pecado, na Bíblia diz que faz mal, na Bíblia diz que você vai para o inferno, que você vai se queimar num caldeirão. Não, a Bíblia não fala que você vai queimar num caldeirão. Não fala. E é o que as religiões por aí pregam.
Mas Pelo é menos entendimento é de isso cada que um. os fiéis entendem. Então, Kátia, é entendimento de cada um, quer a dizer. humanidade, ela está exato. assim, desde Sodoma e Gomorra, Ah, onde não existia a Bíblia, como ele está colocando, já existia pecado e a humanidade isso já mesmo. se E as desviava. pessoas já se matavam por Exatamente, coisas bobas, mas né? é isso Então, na mesmo. verdade, não é que a Então, Bíblia, a Bíblia ela é um livro hoje, que vai pra te mim, mandar vale para o a inferno. pena ela Pelo existir contrário, por isso. ela é a palavra de Deus que te leva à salvação. Mas como que você encara, Mayuzi, pelo budismo, os pecados? Dentro da filosofia humanista do budismo Nichiren, os pecados eles seriam associação às causas negativas que as pessoas fazem ao longo da sua vida, de sua existência. O budismo é fundamentado na causa e efeito. Então, a partir do momento que se faz causas positivas, a gente colhe efeitos positivos. Quer dizer, se eu estou num momento ruim da minha vida, é sinal que lá atrás eu fiz uma plantação não tão boa assim. Causas e efeitos. Exatamente. E assim, só que se você, neste momento, está passando por um momento ruim, nós temos condições de transformar essa situação atual. Então, mesmo que seja um resultado de causas negativas, a gente pode transformar essas causas em outros resultados, em resultados positivos. Não de uma forma punitiva, mas Não. assim, puxa, se eu estou nesse momento infeliz, é exatamente. sinal que eu não devo ter tomado a atitude correta Exatamente. pra E tem mim. outra coisa, E é isso, é Kátia, nenhuma responsabilidade. religião, nenhuma de todas que eu conheço, manda os fiéis pecar. Nenhuma religião não. manda ninguém fazer nada de ruim. É verdade. Tá? Cada um Todas faz as porque religiões, é o livre-arbítrio de é cada um. livre-arbítrio de cada um. Então, essa coisa de pecado é muito relativo. Mas, por exemplo, antigamente, a gente está falando, gente, de religiões muito antigas. A compreensão de hoje é completamente diferente da compreensão de 20 anos. Quem dirá de 100 anos, 200 A anos? nossa situação religião, outra. que é o candomblé, é a religião mais velha do mundo. Então, É a antigamente, primeira. quantos anos tem o candomblé? 9.700 mil Sim, anos. pelo amor de Deus. Tá? Falando de poucos, de 300 anos. Entendeu? Vinta mais Então, pra- Já mudou muito em 20, quem dirá em 300. Muito. O que vocês acham, na verdade, que funciona mais, de acordo com o entendimento de cada um? É uma atitude que, como muitas vezes os pais também têm, não faça isso, porque senão você vai ter a causa e efeito, como a Mayumi disse, então o pecado seria mais ou menos isso. Exatamente. Se você tomar essa atitude, você vai ser condenado não por Deus, mas por você mesmo. Exatamente. Ou a pessoa não ter medo, mas a pessoa ter respeito e saber exato. que caminho deve tomar. Na verdade, Kátia, você falou sobre pais, né? Então, Salomão, nos provérbios, ele escreve assim: ensina a criança no caminho que ela tem que andar, e quando for grande, ela não vai se desviar desse caminho. Eu acredito que o simples fato de você ficar dizendo assim para uma criança, não faz, não faz, não faz, num sentido de proibição, isso vai gerando uma panela de pressão dentro daquela criança que de repente aquilo explode por um desejo de ela realizar, porque é simplesmente uma negativa. Eu acho que Tudo que é proibido é mais gostoso. é mais ou gostoso. menos assim. Agora, Eu acho que isso a não grande, nada a é grande relativo, verdade pastor. é que Tem muita gente muito a bem transformação, criada e que no ela fim passa o a ser no desfecho é teu muito interior. negativo. E você passa a não desejar. Eu sei que é errado, mas eu tenho autoridade sobre aquilo, eu não faço Eu porque eu não poderia quero. até Porque eu chegar tenho àquilo, mas força eu não em Deus, quero. eu tenho força em Deus para vencer o pecado. Então não é só uma punição, ó, não faça. É importante ensinar o caminho, mas não só falar, ó, se você fizer, Deus vai pesar a mão. Né? Pelo Vai te contrário, Deus é castigar, amor. né? Deus enviou o Cara, seu eu filho para pergunto pra perdoar os você, nossos filha. pecados. Diga. Eu pergunto para você uma coisa: qual é o pai que educa seu filho mandando ele fazer o que é negativo? É. Eu tenho experiência como sacerdote, como babalorixá, há 45 anos fazendo o que eu faço, que ninguém diz que o psicólogo de pobre é pai de santo. Tá? A pessoa entra lá, não paga nada e sai sorrindo, por vários motivos. Então você é uma mãe de família, tem 2 ou 3 ou 4 filhos, cria todos eles da mesma forma, iguais, e quando eles chegam a uma certa idade, um é maconheiro, outro é vendedor de cocaína e outro é doutor. O que foi? O que é que deu errado? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É a decisão Então, de cada um. isso é muito, É a importante decisão de cada receber. um. Eu acho que a gente educa um filho dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Ainda existe pais que dizem assim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Ah, mas aí não tem validade nenhuma. Sem Exatamente. dúvida Mas nenhuma. já ouvi pai falar isso para filhos.
Mas eu acho que não é. A gente educa dizendo, você vai estudar, você vai ser doutor, ou você vai ser um profissional, vai ser feliz, vai ter sua família. E não, e de repente ele cresce, e de repente não tem uma família, se torna um travesti, e etc. Então é livre-arbítrio. O ser humano faz o que quer. Agora os pais sempre querem que os filhos sejam felizes. Agora, uma fora coisa de importante, religião, viu, Kátia? pastor. Claro, agora, deixa eu perguntar para você ver um pouquinho só, Bispo. Com a Mayuse, o budismo ensina de que forma as crianças? É importante responsabilizar as crianças e todas as pessoas da consequência dos seus atos. Quer dizer, você pode escolher os dois caminhos, mas você vai arcar com as consequências. Exatamente. Mas o mais importante, além dessa responsabilização, não somente diante dos caminhos, é que as pessoas construam tanto a felicidade para elas, como desenvolvam felicidade nas outras pessoas. Dessa forma, o fazer errado, né, ou essas causas negativas, elas se tornam diminuídas, porque a pessoa está preocupada de que maneira eu posso transformar o meu comportamento para fazer com que essa minha atitude traga tanto a minha felicidade, meu desenvolvimento, como a felicidade e desenvolvimento de todos que estão ao meu redor, como a felicidade e desenvolvimento da minha sociedade. Eu concordo, mas eu acho que esse seria um estágio ideal que a gente tem que atingir, que às vezes na prática do dia a dia... Dia a dia, Então é um exercício diário, né? É agora, né? Exatamente. É o meu melhor de agora. Neste momento, que todas as a gente religiões, consegue... elas pregam a mesma coisa. E a gente busca, né, filosofia transformar o presente, transformar o presente para construir um novo futuro, transformando o que aconteceu no nosso passado, porque hoje somos resultados do nosso passado. Mas não olhando para o passado de uma forma assim, eu devia ter feito. De maneira alguma. Eu já fiz. De maneira alguma. Esse tipo de culpa, né, Kátia, que as pessoas carregam, isso acaba se transformando num peso terrível. Agora, uma coisa assim muito importante sobre o pecado, obviamente, eu creio na Bíblia. Então, biblicamente, o pecado, ele entrou no homem através do erro de Adão e de Eva. E Romanos 3:23, a Bíblia fala que todos os homens pecaram. Mas você não acha que esse pode ser um simbolismo? Quando se fala, a Bíblia fala em Adão e Eva, não talvez de um homem e uma mulher, porque senão a gente começa assim, por sua causa nós estamos ferrados. Não, mas assim, o que são homens e o que são mulheres hoje? Não são justamente o que se considera. Sabe o que é mais mulher? maravilhoso? É que mesmo assim, Adão e Eva tendo pecado, vamos dizer, eles erraram diante daquilo que Deus colocou, exercendo o livre-arbítrio de uma maneira errada. Na Bíblia inteira, desde Gênesis 3, Deus já falava que levantaria alguém que daria ao homem a oportunidade dessa correção e dessa redenção que é através de Jesus Cristo. Então, toda a Bíblia, ela demonstra exatamente esse plano de redenção e de salvação. Porque, veja bem, é o que você falou, eu vou ficar carregando aquilo que o Adão fez. Por um lado, como se a culpa fosse dele, não minha. Por um lado, todos pecaram e Davi fala no Salmo 51, no versículo 5, que ele foi gerado em pecado, ele foi concebido em iniquidade. Então, o homem, ele nasce no pecado. Há um pecado que ele é o pecado original, que está no homem, que a criança quando nasce, ela já é gerada em pecado no sentido da herança espiritual que Adão cometeu. E Jesus Cristo, ele vem exatamente para ser o Redentor. Por isso que Jesus, ele não nasceu de um homem e de uma mulher, mas de uma mulher e gerado pela semente do Espírito Santo, no caso em Maria, a semente do Espírito, porque se todos nascem em pecado, precisava de um santo para vencer o pecado pelo homem e dar ao homem, então, a oportunidade de redenção e de perdão. Mas aí a gente tem um grande exemplo, porque se a gente falasse do que diz a Bíblia, Jesus, ele não julgava ninguém. Ele era um não julgamento. Exatamente. Tanto quando E Madalena ele fala, chegou, não julgueis para não ser julgado. que atire a primeira pedra quem não tiver um pecado. E por que hoje a gente julga tanto tudo e todos? Né? Tudo Uma coisa maravilhosa. E tem uma coisa, só eles dentro da Bíblia estão salvos. Quer dizer que as outras religiões e as outras... Não, todos, assim, de uma forma geral, cada um entende de um jeito. Mas na realidade é isso que se prega. A salvação, ela Agora eu respeito a Bíblia. Não, eu também respeito. Muito, com sabe certeza. por quê? Porque se não fosse a Bíblia, o ser humano matava como se fosse... roubava como... sabe? E não teria aquela coisa do pecado. Vai ser pecado, eu vou pagar o meu filho, o meu... sabe? O meu familiar. Na verdade, a Bíblia, ela não é que só nós somos certos ou somos salvos, não. Mas é o que mostra, Jesus, é o que fala. Se eu creio na Bíblia, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem muita gente que
que não pratica a Bíblia e que não é evangélico, que vai para o céu, que vai ser salvo. E que talvez haja de uma forma Então mais ninguém está correta, julgando. aquele que faz todo Quem dia. fala que nós mesmo, julgamos vai são as mesmo. outras religiões, não nós. Agora, essa é uma oportunidade boa para a gente falar, até em relação a isso. A gente, quando junta religiões bem diferentes, a nossa ideia é que a gente perceba que cada um aqui tem um caminho, mas o objetivo é sempre o mesmo. Que não acredite Exatamente, na é o mesmo Bíblia, caminho que vai mas chegar a Deus de qualquer chegar a maneira. Deus, né? Ou uma energia, tem várias religiões que também não acreditam em Deus, mas eu acho que o principal é a gente perceber que dentro do que cada um acredita, cada um segue aquilo que dentro de si parece ser perfeito para É ela. perfeito, exatamente. É, assim, o perfeito É o que assim, minha mãe não é? menininha Mas disse uma vez antes dela morrer, que foi a maior Ialorixá do Brasil. Acima de Deus, nada abaixo de Deus tudo. Tá? Porque o que a gente se baseia, a nossa Bíblia é a natureza. É a água, é a terra, é o vento, é a natureza, é a coisa em si que nos faz viver e estar vivo. Entendeu? Então a gente se baseia no quê? Não fazer o mal, não destruir. Então, olha, entendeu? essa frase que você usou, existe tanto preconceito entre as pessoas, que quando se fala em candomblé, fala, ih, é magia negra. e Eles não só é. querem saber de fazer o mal. Ou os evangélicos, ih, Pelo certo, o eles só candomblé falam- não se faz o mal. Então, mas é isso, o mal tá Entendeu? dentro da gente se a gente fizer A essa gente opção, cultua o não é bem. verdade? Eu né? vou te falar religião uma do coisa. bem. Eu me converti com 20 anos de idade e eu era do candomblé. Eu nasci dentro do candomblé, meu senhor. Só que a minha vida, assim, no meu caso, tava uma Naquela desgraça. hora, eu tava, né? naquele momento, eu tava muito ruim. Quando eu Qualquer cheguei na religião igreja... se torna uma desgraça É isso que quando quer o dizer, ser não pelo humano... candomblé. Não o candomblé, se ele não se sentia naquele naquela momento, hora. não foi pra mim. Quando eu cheguei na igreja Renascer, que eu conhecia Cristo, eu era drogado, eu usava cocaína. Minha vida estava completamente assolada. Eu Nunca pus fui os pés na drogado, igreja, nunca usei graças a cocaína. Deus, que você já nunca usa. Já fui à igreja batista, já me É. converti quando tinha 12, Quando eu 13 pus anos. os pés na E igreja, também pra não deu mim- certo na minha vida. Para mim, a minha vida foi Entendeu? transformada. Sem nenhum tipo de imposição, mas pela própria transformação que Deus fez na minha vida. Mas eu acho Eu acho essa religião se maravilhosa, porque todos os ex-bandidos, ex-drogados, ex-prostitutas, mesmo. todo mundo Mas sabe E que eu acho? transforma está mesmo. salvo. E isso é muito bom, É. porque se não tivesse esse freio, então Não, o que mas seria? veja só, Pai Tony, eu acho que não é a igreja em si. Eu acho que muitos Exatamente. evangélicos, eles Exatamente. abrem de fato o que aconteceu na vida deles e expõem para as outras pessoas, como Aham. também muitos do E candomblé também chegam e falam assim, ó, minha vida culpa tá nossa horrível. do candomblé são os babalorixás, são as pessoas que têm uma casa de candomblé, que tem uma xé. Ela não prega. Você recebe 100, 200, 300 pessoas, vai bater o tambor, bater palma, terminou.